Um dos pressupostos para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho vai ser pregado para todas as nações. Esta é a razão pela qual, desde o início, houve um esforço missionário para levar o Evangelho para todos os campos. O apóstolo Paulo começou e depois os heróis da fé, ao longo da história do cristianismo até os nossos dias. E todos os crentes devem estar comprometidos para expandir o reino de Deus. E nós temos ainda hoje um trampolim que é as redes sociais, a informática, a internet, a difusão do Evangelho tem que chegar a todos os cantos do mundo para chegar aos filhos. Há aqui pressupostos que encerram estes sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O primeiro mostra a graça de Deus. A graça no versículo 14 do capítulo 24. A graça cá, Deus vai querer salvar a todos que são predestinados para a salvação. Esta é a razão pela qual há esse tempo, há esse ato para poderem salvar aqueles que são predestinados para a salvação. Mas nós temos segundo pressuposto para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a tribulação, a grande tribulação. Não vou entrar aqui porque essa é uma questão muito problemática do ponto de vista teológico, falar se a igreja vai passar por grande tribulação ou não, mas a verdade é que a igreja passa por um processo de grande tribulação. Nós sabemos isso e vemos isso no versículo 9, 10, 21 e 22, que vai mostrando a perseguição religiosa que eu falei, que desdobrava ao longo do cristianismo, dos judaizantes, dos romanos, a Inquisição, os governos totalitários, o nazismo, o comunismo, o islamismo e as religiões extremistas. Mas além disto, nós também vemos outro pressuposto antes da segunda vinda de Jesus, é a apostasia dos últimos dias. No versículo 4, 5, 23 e 26. Este é o primeiro sinal que Cristo apontou com a sua segunda vinda. O surgimento dos falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos e falso evangelho. Sinal de apostasia que vai marcando a questão da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos outro pressuposto, a depravação moral que nós vamos assistindo. A iniquidade se multiplicará e o amor vai esfriar, como nós vemos. A depravação moral que pode ser vista em várias áreas, desde a revolução sexual, a tão propalada revolução sexual que é conhecida nos anos 60, que veio, enfim, liberalizar a homossexualidade, a infidelidade conjugal passou a ser uma coisa banal, a falta de freios morais. Nós vemos depois seguimento aquilo que são a rendição às drogas, a juventude enlameada, enlamaçal de todo tipo de depravação, a dissolução da família, e nós vemos o divórcio ou o surgimento de famílias monoparentais, etc, etc. Isso tudo vai marcando de forma mais acentuada a vinda do Senhor Jesus Cristo, a depravação moral. Mas nós vemos também o anticristo, a figura do anticristo no versículo 6 e 7. A destruição de Jerusalém foi o começo, mas não um fim. Mas nós vemos que nessa destruição do templo surgiu-se um senhor, o Antíoco, que apropriou-se o lugar sagrado no templo e autoproclamou-se como sendo Deus. Mas nós vemos que a figura do anticristo é esse lugar que vai tomar para, fim, poder tomar aquilo que é o lugar de Deus, a figura do anticristo. E nós também vemos guerras, que eu falei, rumores de guerra, mas guerra em todas as dimensões, no versículo 6 e versículo 7 do mesmo capítulo. Guerra. E essa guerra deu-se no seguimento da destruição de Jerusalém. Mas nós vemos que, apesar de todo este cenário para encerrar esses sinais dos tempos, parte de uma premissa, a destruição de Jerusalém, que vai consustando destruição do templo, destruição de Jerusalém e a expulsão dos judeus naquela terra, que depois só veio concretizar nos anos 1948 do século passado, com a independência de Israel, por tudo aquilo que passaram na Segunda Guerra Mundial, naquilo que nós conhecemos como Holocausto. Esses são sinais que nos apontam para essa situação. Mas nós vemos aqui como uma verdade que não podemos apagar aqui. Jesus fala da destruição do templo. Este templo foi destruído e voltou a ser reconstruído, nunca mais voltou, porque Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não será deitada abaixo. Não ficará pedra sobre pedra. Esse templo nunca mais voltou a erguer. Nós sabemos, para aqueles que estão a acompanhar a situação que está ocorrendo neste momento, um dos grandes problemas de Jerusalém, sobretudo, não é um problema religioso, não é um problema político, porque esse sítio que nós vemos, sobretudo, as planadas das mesquitas, quando se olha para Jerusalém, olha ali aquela mesquita que é denominada mesquita de Omar.
debaixo dessa mesquita é que está o Muro das Lamentações, o templo. E há um entendimento desde o início que o templo tem que ser erguido naquele lugar. Ora, para erguer o templo, para voltar a erguer o templo, tem que derrubar aquelas mesquitas. E aquelas mesquitas são o terceiro mais importante no mundo islâmico. Depois da Meca, Medina, veio essa mesquita, a mesquita de Omar. Até porque, segundo a tradição do Islã, foi ali que o profeta Muhammad foi levado para o céu. E nós sabemos, sobretudo agora que está no poder, esses movimentos sionistas religiosos, o objetivo deles é construir lá esse templo, erguer esse templo. Eu, quando estive há 10 anos em Jerusalém, tentava procurar saber o porquê. E uma pessoa muito esclarecida lá, que é padre e que conhece muito bem a história daquilo, disse-nos que é o propósito de Deus para que aquelas mesquitas estejam lá, porque o templo nunca mais vai voltar a ser construído. Porque se o templo voltar a ser construído, como é o desejo destes religiosos, a palavra de Jesus não tem eco. Nós sabemos, como eu disse, o templo foi destruído, mas sempre foi reerguido. E há uma concessão judaica que o templo tem que ser mesmo ali, não pode ser construído em outro sítio. Ora, para erguer o templo, tem que deitar abaixo aquelas mesquitas ali, mesquita de Omar que eu estava a falar, e outras mesquitas, mesquita de Aqsa. Mas o padre contou-nos, e a tradição que vigora lá, é que aquilo não pode acontecer. Até porque aquela circunscrição territorial que nós sabemos, à luz das Nações Unidas, não é um território que pertence a judeus, porque fala-se dos acordos de Oslo, que foi, enfim, ratificado em 1967, que Jerusalém tem que ser partilhado. Mas essa parte histórica ficaria ao cargo dos palestinianos. E a sua jurisdição, obviamente, o Palestina ainda não é um país, a sua jurisdição, quem controla isso é a Jordânia, que controla aquelas zonas, pelo menos aquela. Obviamente que o poder real é Israel que tem esse poder, mas tantos não tocam lá. Às vezes nós vemos algumas provocações que irem para lá, porque o mundo islâmico, aquilo para eles é muito sagrado. Com a antiga administração americana, decidiu reconhecer Jerusalém como uma capital indivisível do Estado de Israel. Mas isso foi decisão unilateral dos Estados Unidos, que não tem acompanhamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E muitos estados do mundo não reconhecem Jerusalém como sendo capital exclusiva de Israel, mas sim capital partilhada. E nós não sabemos agora, com esta confusão, este problema todo que vai surgindo, o que é que isso vai dar. Mas o que eu quero aqui deixar convosco e terminar é que o propósito de Deus vai cumprir. O templo nunca mais voltará a ser erguido. Nós sabemos que a prática dos saduceus deixou de vigorar. Os fariseus continuam ainda com a esperança de vai erguer um novo templo para dar dimensões práticas sacrificiais. Mas isso não vai acontecer. Mas nós sabemos que todas essas coisas vão acontecer. Mas essas coisas são o pronúncio que foi falado na destruição do templo, destruição de Jerusalém, que se vai desdobrando também com os sinais dos tempos, o julgamento final e o fim do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a reter essas verdades nos nossos corações e procurar viver de acordo com a palavra e estarmos vigilantes, porque como nós vamos ver aqui, há parábolas que falam de servos bons e servos infiéis, das 10 virgens, as que são nécias e as que são prudentes, mas que nós não sejamos trabalhadores desmerecedores ou infiéis e nem sejamos as outras virgens nécias, mas sim aqueles que são vigilantes a trabalhar na obra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.